Schaeffer, do livro dele, a Arte e a Bíblia, porque ele fala sobre imaginação. Espera aí, então nós temos de um lado a lógica, por isso que chama teologia, mas nós temos do outro lado a dialógica. O que é dialógica? O diálogo. O diálogo. A Bíblia não é um livro de lógica, é um livro de diálogo. É um livro em que Deus permanentemente entra em diálogo com o homem. Ele dialoga com a sua criação. O que é dialoga? Dialoga, a palavra logos quer dizer palavra. Vai a palavra, mas a palavra volta. Deus representa um papel perante os homens, e os homens respondem a essa representação, a essa ação, a esse drama de Deus. E é a primeira parte do credo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Gente, o Franz Huckmacher, no livro dele, A Arte Não Precisa de Justificativas, ele diz o seguinte: quando Deus criou as artes, deu a elas um lugar no mundo, ao qual chamou de bom. Por que chamou de bom? Vou citar aqui uma ilustração, citei isso no Arte em Foco, essa é uma ilustração que para mim ajuda muito. Meu pai é artista plástico. Meu pai ele pinta óleo sobre tela. Foi membro da Academia de Belas Artes lá no Rio de Janeiro, estudou lá um tempo e tal, então ele pinta óleo sobre tela. Eu nunca tive essa veia artística do meu pai, gostaria de ter. Eu me lembro que em algumas ocasiões, meu pai, quando ele pintava um quadro, alguns quadros ele fazia em poucas horas. Outros quadros, isso não tinha nada a ver com o tamanho do quadro, tinha a ver com inspiração, complexidade da obra, uma série de fatores que só o artista entende. E às vezes meu pai pintava um quadro, e o quadro ele levava algumas horas para fazer o quadro, outros ele levava dias, outros meses. E eu me lembro que uma vez assim, algumas vezes, eu passava no ateliê do meu pai e ficava olhando os quadros, são quadros que para mim já estavam acabados. Quadros que eu olhava e falava: pai, já está pronto. Meu pai: não está pronto, está faltando alguma coisa ainda, mas eu não sei, mas está faltando alguma coisa. E gente, às vezes aquele quadro ficava no cavalete meses, até que um dia meu pai parava, olhava para o quadro, pegava a paleta com as tintas, combinava umas 2, 3 cores de tinta, botava um pouco mais do preto, um pouco mais do marrom, mexia, aí saiu uma cor que ele dizia: essa cor. Aí ele pegava o pincel, mexia na tinta lá dentro. E às vezes eu olhava para o quadro, fazia um risquinho assim no horizonte com aquela cor de tinta. Aí ele dizia assim: acabei. Vai entender, artista, né? Vai entender, artista. Acabei. Gente, naquele momento, é engraçado porque para mim a cena é muito dramática também nesse sentido, né? Eu me lembro que nesse momento meu pai ele geralmente fazia o seguinte: ele respirava, dava uma afundada assim, né? Aí ele dava uns 3, 4 passos para trás da tela e ficava contemplando a obra de arte. Estava contemplando. E aí eu me lembro, gente, imediatamente eu me lembro de Deus. Porque Deus, em cada dia da criação, Ele foi colocando os elementos no jardim, e Ele foi colocando o cenário, foi colocando plantas, animais, foi colocando água, dividindo montanha, e foi criando o mundo, e colocando os jardins, foi enfeitando tudo, e quando Ele chega no 6º dia, é a última pincelada, é o traço de cor que faltava, é o elemento que vai fechar o conjunto da obra que Ele está criando, e aí Deus vai lá, pega o barro, mexe, sopra o Espírito dele e coloca o homem no jardim. E o texto diz que viu Deus que tudo era muito bom. E aí no 7º dia ele folga. O que é o 7º dia? É o meu pai se afastando do quadro e dando a fungada dele. Isso é o 7º dia. É o meu pai dando 3 passos para trás e descansou Deus de toda a obra que fizeram. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Isso é impressionante. Quando Deus criou as artes, deu a elas um lugar no mundo ao qual chamou de bom. Ao qual chamou de bom.
Pessoal, quando eu compreendo o mundo, e o Rodolfo já deu uma palestra sobre isso muito interessante, né, sobre o reencantamento do mundo. Não sei se foi isso que ele falou ontem aqui, acho que não. O reencantamento do mundo, o André está até lendo um texto dele lá sobre isso, que eu li ontem, um texto muito interessante sobre esse processo de reencantamento do mundo. Porque vocês já leram em Lewis, né? Já viram alguma obra, já viram um filme, o Crônicas de Nárnia. E gente, qual é a grande crítica do Lewis nessas obras? Principalmente o Crônicas de Nárnia. A grande crítica, né? Principalmente quem viu agora o Peregrino da Alvorada, que você tem lá o Eustáquio Mísero, né? Quem é o Eustáquio Mísero? O Eustáquio Mísero é o racionalista. É o cara que já perdeu o encantamento do mundo. Ele vê um mundo opaco, ele não vê um mundo colorido, ele não vê um mundo como obra de arte, ele não vê teatro no mundo. Ele não vê encantamento no mundo. Ele olha para o mundo e vê tudo matematizado. Tem uma diferença entre um cara que trabalha com veio de minério e um poeta. Tem uma diferença quando um homem olha para uma montanha e vê, cara, ele deve ter uma jazida de tergusa. O poeta olha para uma montanha e diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Tem muita gente que olha para a montanha e joga uma malha matemática em cima da montanha e joga um plano cartesiano em cima da montanha para ver como ele consegue apreender e dominar matematicamente a montanha. Tem gente que olha para a montanha e faz poema. Tem gente que olha para uma árvore e vê nela lenha em potencial para aquecer a sua casa ou para vender, para fazer um guarda-roupas. Mas tem gente que olha para uma árvore e senta debaixo dela e começa a escrever poemas ou pintar num quadro. Eustáquio Mísero é um homem que olha para o mundo e o mundo não tem mais encantamento, o mundo não tem mais mistério, não existe mais os traços de um Deus que pintou o mundo e viu que tudo era muito bom. Ele não vê teatro no mundo, ele vê coisas amorfas, sem sentido, frias, sem intencionalidade. É o naturalista, é o materialista. Gente, tem um texto no meu blog, depois se vocês quiserem ler lá, eu escrevi um texto, o título é Sobrenatural não existe. Não existe sobrenatural. Para começar, me mostre um texto bíblico que tenha a palavra sobrenatural. Cadê o Ronaldo? Ronaldo, cadê o Ronaldo? Senão o Ronaldo vai ficar bravo comigo, tem que entender o que eu estou falando, depois vai ficar bravo comigo. Sobrenatural não existe. Para começar, o termo não aparece nas escrituras, isso não é um problema, Trindade não aparece escrito lá. Mas quando eu digo sobrenatural não existe, por que eu estou dizendo isso? Porque para mim usar o termo sobrenatural, eu tenho que concordar com o natural. Eu tenho que concordar com o naturalismo. E para mim concordar com o naturalismo, eu tenho que concordar com Aristóteles, que chamava o mundo natural de physis. Eu tenho que concordar com os cientistas modernos que dizem que o mundo é carregado de leis mecânicas, previsíveis, impessoais, que determinam o funcionamento das coisas no mundo. Para um naturalista, uma flor se abre, porque existem leis orgânicas e mecânicas impessoais. Deus não tem mais nada a ver com isso, se é que ele existe. E por isso uma flor se abre, depois murcha. Para um naturalista, escute isso, para um naturalista o passarinho canta, porque existe uma série de leis hormonais e reprodutivas neles que estimulam ele a cantar para atrair a fêmea, e tudo é matematizado, biologizado e explicado dentro dessas categorias. É um bando de Eustáquio míseros. Para quem crer no sobrenatural, eu tenho que crer no natural. E eu não concordo com o naturalismo. Eu não acho que o mundo é um mundo matematizado, previsível, de forma impessoal. Eu não posso acreditar que uma flor se abre simplesmente porque existem leis impessoais e Deus está distante desse mundo, enquanto as coisas acontecem automaticamente, na marcha automática. Escute o que eu vou falar agora. Por que eu não creio no sobrenatural? Porque você falar de sobrenatural significa que Deus, o mundo é um mundo opaco, o mundo é um mundo mecânico, o mundo é um mundo impessoal. Deus não está nem aí para o mundo, e de vez em quando, incidentalmente, Deus interfere no mundo. Aí o paralítico anda, aí um cego vê, de vez em quando ele aparece aí, sabe, gente? E se a gente não fizer o culto direitinho, se a ordem do culto não for certinha, ele não baixa. Porque no fundo, nós somos ateus. No fundo,
nossa visão de mundo ainda é ateísta ou deísta. Nós lemos o mundo a partir de uma perspectiva que esse Deus é um Deus distante e que esporadicamente tem que atrair ele para o mundo. E que as coisas funcionam sozinhas. Gente, escute. Eu vou ler para vocês um texto. Eu vou ler para vocês um texto do Chesterton. Vocês vão entender por que eu não creio em sobrenatural. Só um momentinho. No final eu vou abrir para a gente perguntar. Que está gravando aqui, está filmando. Olha agora que interessante. Vou ler um trecho do Chesterton. Muita atenção no que o Chesterton fala aqui nesse texto. Talvez, atenção, o texto é quente. Talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. Porque para o naturalista o mundo é monótono. Afinal de contas, são leis mecânicas impessoais e Deus não está nem aí para esse negócio. E tudo funciona, ele botou corda no relógio das costas para o mundo, não é isso? Tem gente que acha que o mundo funciona assim. Deus criou um relógio muito bem estruturado, deu corda no relógio e virou as costas para o mundo e o relógio funciona sozinho. Ora, então é monótono. O que é uma flor abrindo se não um tic-tac? Não passa de um tic-tac. Repetitivo. Mas olha o que o Chesterton fala, talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus todas as manhãs diga ao sol, vamos de novo? E todas as noites ele diga à lua, como vocês viram ontem, vamos de novo? Aparece lua. Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de criança. Você viu criança? De novo, de novo. Por que de novo? Porque é bom. É tão bom que tem que se repetir. Se repete não é porque Deus é monótono. Se repete que é tão bom que Deus tem que repetir o drama todos os dias. Pois nós pecamos, ficamos velhos, mas o nosso Pai é mais jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser mera recorrência, pode ser um bis teatral. Talvez o céu peça bis ao passarinho que botou no ovo. Por que eu não creio em sobrenatural? Porque afirmar o sobrenatural significa que Deus interfere esporadicamente na história da humanidade. Acidentalmente Deus vem e faz alguma coisa na história. Gente, desculpe, mas o meu Deus não é um Deus que faz de vez em quando alguma coisa. O meu Deus é um Deus que permanentemente está fazendo todas as coisas. Se nesse momento Deus deixar de pensar em você, você expira, você desintegra. Se nesse momento, respira aí, dá uma respirada boa. Sabe por que você respirou? Porque nesse momento Deus falou, respire. Cada ato humano, cada fenômeno debaixo desses céus é fruto de um permanente decreto. Os céus proclamam a sua glória. A voz do Senhor se faz ouvir em todo o canto da terra. Permanentemente Deus está decretando sobre o mundo a sua vontade. Ele continua criando, Ele continua dando vida, Ele continua comunicando. E sabe por que Paulo fala tudo dai graças? Porque tudo é milagre. Porque cada ato humano é uma dádiva. Cada fenômeno que nós percebemos no mundo é uma atuação pessoal de Deus para dizer para uma margarida se abre, para um passarinho canta, para um vento sopra. Então, é tão milagroso eu beber esse copo d'água e ter água aqui nesse copo, quanto um coxo levantar aqui e andar. O milagre é o mesmo. O problema é que nós caímos na monotonia naturalista do Eustáquio mísero e nós não conseguimos mais compreender a grandeza de Deus nas coisas simples. Por isso nós não damos graças, porque nós achamos que isso tudo era para acontecer, porque Deus botou no automático, então já era para acontecer. Não, as coisas acontecem porque existe um Deus que decreta todas as coisas pessoalmente. Ainda existe um Deus que governa a história, e tudo que chega na minha vida, e tudo que acontece nas nossas vidas é fruto de um Deus que está em permanente ação no mundo. Por isso eu posso dar graças por tudo, porque tudo é dádiva, tudo é dom.